Olá, pessoal! Eu sou a Júlia Trusco e este é mais um Linkado na Área em Casa, um programa de entrevistas feito pelos alunos de jornalismo da SPM. Hoje, gravamos cada um em suas próprias casas, seguindo as medidas de proteção contra o coronavírus. E eu sou a Thaís Fullman. O entrevistado de hoje é um jornalista apaixonado pelo real. Foi repórter de TV por anos e é mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Fez especialização em documentários na FGV. Hoje, ele é documentarista e dirige um programa do YouTube chamado Três em Cena, que debate o cenário do documentário contemporâneo brasileiro. Aos 38 anos, nosso convidado lançou seu primeiro livro, Novas Fronteiras do Documentário, entre a factualidade e a ficcionalidade. Aqui conosco, Piero Sbragia. É um prazer imenso ter você aqui conosco hoje, Piero. Obrigado, Júlia. Obrigado, Thaís. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas que a galera que for assistir vai assistir, mas o prazer é todo meu. Eu gosto muito de compartilhar com vocês, estudantes, as minhas experiências, né? Porque eu acho importante, nesse momento que a gente passa no Brasil, a gente ouvir bastante, né? Então, eu também aprendo bastante com vocês e, para mim, é sempre um prazer participar desses programas. Obrigada. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais um Linkados na Área em Casa para vocês. Piero, vamos começar nosso bate-papo falando um pouco sobre o Beleza. seu novo livro, que é Tá. Novas Fronteiras do Documentário em Factualidade e Ficcionalidade. Isso mesmo. O que te inspirou a fazer esse livro? Olha, o livro ele nasceu justamente de um período em que eu lecionei a disciplina de documentário numa faculdade aqui de São Paulo e os alunos me questionavam muito, me cobravam muito sobre a falta de livros sobre documentário. Então eu realmente fui pesquisar e vi que você tinha referências ali dos anos 90, o livro do Bill Nichols, né, que é a grande referência teórica, e você tinha muitos livros de estudos, né, uma compilação de artigos científicos, ou às vezes um ou outro livro sobre o Coutinho, mas geralmente você não tinha um grande livro que se dispunha a analisar o documentário, principalmente o documentário contemporâneo. E aí o meu livro ele nasce justamente nesse contexto, olha ele aqui, bonitinho. A minha ideia foi justamente tentar responder, né, tentar atender os questionamentos dos meus alunos. Uma das questões que eles me questionavam bastante era o fato de nenhum livro de documentário se preocupar em ouvir documentaristas. Então, isso eu quero fazer. Então, a maior parte do meu livro compreende 10 entrevistas que eu realizei esse ano, né, entre janeiro e março de 2020, e eu tentei ouvir esses documentaristas, né? São 5 homens, são 5 mulheres que eu considero revolucionários aí no documentário brasileiro, não só brasileiro, mas mundial. Então eu tentei me colocar ali não só como jornalista, mas também como alguém disposto a entender deles todo o processo criativo, o que está por trás dos filmes, o que levou eles a fazerem os filmes que eles fizeram. E claro, para eu chegar nesses 10 documentaristas, eu levei um critério muito importante, que era que eles tivessem feito pelo menos um filme que mexesse muito comigo, né? Então eu tinha que gostar bastante de pelo menos um filme deles. Então são pessoas que eu considero aí documentaristas revolucionários, né? E você disse já que teve essa seleção de 5 mulheres e 5 homens. E você também já tinha dito que procurou fazer uma seleção diversa, pessoas que fizeram vários filmes e pessoas que fizeram poucos filmes. Qual que é a importância dessa diversidade na seleção de entrevistados? Ó, diversidade, eu acho que é a palavra, uma das palavras mais importantes, né, do século XXI. Então, eu tinha esse critério bem delimitado de que eu teria a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres, né? Eu acabei chegando em 10, então são 5 homens e 5 mulheres. Então, eu queria ter essa divisão rígida, né, de metade homem, metade mulher. Agora, essa questão da experiência que você falou é interessante, porque eu também quis trazer no livro pessoas com apenas um longa no currículo, que é o caso do Juca Badaró e da Amanda Kamanchek, por exemplo, que foi uma das diretoras do Chega de Fio Fio, um documentário importantíssimo. E eu também ouvi pessoas com mais de 50 anos de experiência no cinema, né? Só o Eduardo Scorel, Orlando Senna e o Geraldo Sarno juntos, só os três ali têm 150 anos de experiência no cinema. Então eu quis ter, digamos, que esse leque de diversidade, tanto de gênero quanto de experiência,
e principalmente sobre temáticas, né? Porque essas pessoas todas acabam construindo documentários com uma temática também muito diferenciada, né? Então isso para mim era importante, porque eu não queria ouvir, sabe, só homem branco, cis, hétero, cristão. Eu queria fugir desse estereótipo, né? Por mais que eu tenha, evidentemente, mais gente do eixo Rio-São Paulo, eu também tenho Juca, que é baiano, Geraldo Sarno baiano, Orlando Senna baiano, Cristiano Burlan, que apesar de ter sido criado em São Paulo, é nascido no Rio Grande do Sul. Então eu tentei quebrar um pouco essa coisa do eixo Rio-São Paulo, eu tentei olhar para outros lugares do Brasil, né? E em relação ao conteúdo do livro, por que que você acredita que atualmente os limites entre realidade e ficção dos documentários têm sofrido esse processo de borramento? Eu percebo que a gente tem uma escola de documentário no Brasil muito fiel ao jornalismo. O próprio Coutinho é um exemplo disso. E a partir do momento que o documentarista ele começa a explorar ferramentas para se contar a história, né, o que alguns teóricos chamam de storytelling, o documentarista ele percebe que ele pode trabalhar com elementos da ficção, seja na música, seja na montagem. Então a gente pega, por exemplo, o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário. Existe nele ali uma série de elementos de ficção. E tem uma sequência muito simbólica ali, em que ela mostra uma fotografia do pai dela, na época da ditadura militar, em que ela faz uma remoção digital. Ela tira da fotografia duas armas que tinham sido inseridas naquela cena pela ditadura. Então ela meio que resolve fazer uma justiça histórica, digamos assim. Ela pega uma fotografia que foi uma montagem e resolve tirar da fotografia o elemento que foi plantado ali pelos militares. Claro, ela está alterando uma fotografia. A gente pode até questionar e assim, eu não estou dizendo que aquilo seja o real, mas a fotografia em si já não era o real. Então ela assume isso, né? Então eu acho muito importante o documentarista que assume a ficção na história que ele conta. Por quê? Porque é uma narrativa, né? Eu acho que aquela ideia de que o documentário era a realidade, eu acho que ela já não existe mais, né? A gente precisa entender o documentário como uma tentativa de representar a realidade, mas não é a realidade em si, né? Da mesma maneira que quando a gente conta uma história no telejornalismo, no jornalismo impresso, também não é a realidade, né? O jornalista ele também pode trabalhar com elementos de ficção. Eu vejo que é uma superação, sabe? Porque antigamente havia muito essa questão de que, não, eu não posso fazer isso no documentário, eu não posso fazer aquilo. Então criava-se uma série de dificuldades e a pessoa, na hora de fazer um filme, ela se via sempre presa a uma fórmula, né? Então a ideia do livro é justamente o contrário, é mostrar que não há fórmula. Você também já fez alguns documentários, como Em Refúgio e Uma Bala, que tratam sobre questões que, pela polarização partidária que a gente vive hoje em dia, são considerados políticos, né? Afirmações políticas ou abordam temas políticos. Quais são as dificuldades? Como fazer essa abordagem em um contexto em que o apartidarismo é tão valorizado, é considerado o certo? Olha, eu não acho, me permita discordar, mas eu não acho que a polarização no Brasil seja partidária, né? Aham. Eu acho que a polarização no Brasil, acima de tudo, é uma polarização de caráter, né? Porque a gente tem um grupo de pessoas que se consideram, por exemplo, um cidadão de bem, e essas pessoas que se consideram cidadãos de bem, elas sonegam o imposto de renda, elas não declaram 100% do salário que elas ganham, alguns recebem parte do salário em espécie, outros pagam a escola dos filhos e das filhas em espécie. Então, essas pessoas também são criminosos do ponto de vista da lei. Elas apenas não se consideram. Então, eu acho que há no Brasil uma polarização entre essas pessoas que tiram vantagem, digamos assim, das estruturas da sociedade e das pessoas que são prejudicadas pela sociedade, né? Eu acho que a polarização, eu enxergo dessa maneira, entre aqueles que oprimem e aqueles que são oprimidos, né? Não é necessariamente uma questão de partido, né? Na minha avaliação. Agora, você falou dessa coisa do apartidarismo. Eu acho o apartidarismo um risco, né? Eu acho perigoso e mesmo se a gente for pensar isso no jornalismo, a gente volta naquela discussão da imparcialidade, né? Que para mim também é uma discussão superada. Eu sei que dentro da faculdade vocês devem ouvir bastante isso, né?
que, mas a gente precisa ser imparcial. Desculpa, mas não existe imparcialidade, né? O meu cachorro não é imparcial comigo, né? Se eu dou comida para ele, ele vai passar o dia do meu lado. Se eu deixo ele subir na minha cama, ele vai passar a semana do meu lado, né? Se eu vou passear com ele, então, ele vai passar o resto da vida do meu lado. Então, se o meu cachorro não é imparcial comigo, ou com quem faz carinho para ele, ou com quem dá comida para ele, como que eu, Piero, um ser humano, vou conseguir ser imparcial com alguém? Eu acho que a gente tem que ter isenção, né? Eu não posso receber dinheiro para falar mal de alguém, eu não posso fazer uma reportagem sem apuração, sem investigação, né? E isso é isenção, né? Então, eu acho que o jornalismo ele tem que ser isento. Agora, imparcial é uma utopia, né? A gente não pode exigir da pessoa que ela não tenha uma ideologia política. Inclusive, penso até que justamente esse apartidarismo, ele é um dos responsáveis por a gente estar onde a gente está, né? Porque as pessoas não se interessam por política, né? As pessoas acham que fazer política é estar lá em Brasília, no Congresso, no Senado, e elas esquecem que o ser humano é um ser político, né? A gente, no caso de uma bala, em que eu fiz, digamos, um manifesto, né, contra a morte da Marielle, quanto no caso do Em Refúgio, em que eu falei da questão dos refugiados, né? Porque, assim, a gente vive hoje no Brasil uma certa perseguição ideológica, né? Então, você não pode falar de refugiado que você, virou a pior pessoa do mundo, né? Então, você está defendendo refugiado, então vai para Cuba, vai para Venezuela, pera lá, né? Eu acho que há uma questão humanitária por trás da questão do refúgio. Ninguém é refugiado porque quer, né? Você pode perguntar para um refugiado. A pessoa não acordou um dia e falou, não, hoje eu quero ser refugiado. Não. A pessoa vira refugiado. Quem define isso é a ONU por algum tipo de perseguição que ela sofre no país dela. Não só essa questão de você ser imparcial, também você já tinha comentado sobre a questão da falta de autonomia dos jornalistas, muitas vezes. E como você acha que toda essa situação poderia ser melhorada, assim, hoje? Olha, quando você fala falta de autonomia, né, eu imagino que talvez o lugar que a gente mais tem autonomia hoje, pensando na nossa profissão, pensando no jornalismo, é na internet, né? Eu, durante a pandemia, acabei criando um canal no YouTube, coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Vivia criticando youtubers, né? Tá vendo como a vida é um eterno aprendizado. Eu nunca imaginei que eu, a pessoa que mais criticava youtuber, acabei virando um youtuber, né? Então eu acho que eu tenho autonomia no conteúdo que eu crio no meu canal, por exemplo, né? Eu tenho autonomia no conteúdo que eu escrevo no meu livro. Então, quando a gente vai discutir autonomia no jornalismo, a gente tem que partir para uma outra discussão, né, que eu acho que ela antecede até a discussão da autonomia, que é o seguinte: quem são os donos dos veículos de comunicação no Brasil, né? E aí eu deixo até essas perguntas para vocês pesquisarem. Mas quantas mulheres são donas de veículos de comunicação no Brasil? Nenhuma. Quantos negros são donos de veículos de comunicação no Brasil? Nenhum. Então, quem é dono de veículo de comunicação no Brasil tem aquele mesmo perfil que a gente já está acostumado, é um homem branco, cis, hétero, cristão, né? É isso, né? Os donos de TV, os donos de rádio, os donos de jornais, os donos de revista. Jornal e revista é uma coisa da minha época, não sei se a geração de vocês ainda consome, mas os donos dos veículos de comunicação no Brasil, eles pertencem àquele 1% lá que rege a sociedade. Então, assim, eu vou ter autonomia num veículo de comunicação? Eu vou ter autonomia até a página 2, né? Em todos os lugares que eu trabalhei, eu posso dizer que na maior parte deles eu tive autonomia. Eu acho que quanto maior a redação, mais autonomia você tem, né? Geralmente, os alunos sempre me perguntam, você trabalhou 10 anos na Globo, você era censurado na Globo? Nunca fui, né? Eu já fiz matérias na Rede Globo que não foram para o ar. Mas aí é uma outra situação, né? A minha matéria foi editada, foi elogiada, e aí, por N motivos, ela acabou não indo para o ar, porque ela desagradava ali meia dúzia, né? Agora, eu nunca fui censurado na Rede Globo, né? Então, assim, eu acho que quanto maior for a redação, mais autonomia a gente tem. A gente tem que sempre batalhar pela autonomia, e eu acho que depende um pouco da gente, de saber falar não nos momentos certos. Então, a gente queria falar agora também um pouco, já que você mencionou o seu canal,
sobre ele. A gente sabe que você faz entrevistas e é junto com o Juca Badaró e com o Eduardo Escorel. É, como que você surgiu com essa ideia? Porque, como você disse, você não gostava de YouTube, mas como que surgiu? Como vocês decidiram criar? Putz, foi engraçado. Eu acho que tudo foi em função do meu filho aqui, né? Porque por causa da pandemia, eu tive que alterar todo o meu planejamento de lançamento do livro. Então eu tive uma ideia. Eu sempre achei também um porre essa galera fica fazendo live, né? E achava o ó, assim. Então todo mundo que aparecia ao vivo lá no Facebook, eu deixava de seguir a pessoa. E aí eu, conversando com a minha editora, né, da Chiado, né, que lançou o livro, ela falou, por que você não começa a fazer umas entrevistas ao vivo, né? Pô, boa ideia. Aí eu fiz uma com o Juca, né? Primeiro eu fiz uma com o Juca. Depois eu fiz uma outra com o Juca Escorel. Isso no Facebook. E aí, no final da entrevista, o Escorel brincou, falou, ó, qual é o próximo tema? Tema da semana que vem. E eu me lembro que na semana seguinte ia ser aniversário do Eduardo Coutinho. E aí a gente acabou fazendo uma live especial em homenagem ao Coutinho. E aí começou. Aí a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. A gente fez 13 lives no Facebook. E o Facebook tem uma série de limitações técnicas, né? De qualidade, é ruim. E basicamente o Facebook ele não é um bom indexador de vídeo. Ninguém entra no Facebook para ver vídeo, né? Então quem via ao vivo, bacana, mas às vezes as pessoas tinham que procurar depois e não achavam. Então a gente teve a ideia de migrar para o YouTube. A live é uma maneira das pessoas se comunicarem, né? E a live é uma coisa democrática, porque é aberta. A gente não cobra para participar da live, não é um curso, né? Então todo mundo está convidado. É que nem se a gente fosse para um boteco, puxasse uma cadeirinha ali e ficasse batendo papo. Então eu acho que a live ela nasceu nesse contexto, num primeiro momento para divulgar o meu livro, e depois ela acabou tomando uma forma muito impressionante, né? O Escorel fala muito isso, que acho que a live ela essencialmente é algo que é positivo para nós, né? Para mim, para ele, para o Juca, porque eu acho que esses nossos encontros semanais eles nos ajudam de certa maneira a nos sentir acolhidos. E por falar no seu canal, também a gente viu que tem o Cinema Sem Fim, em que você traz promessas do cinema, novas pessoas que estão entrando em cena. Qual a importância de dar a voz às pessoas que ainda não têm nome na indústria? É difícil produzir filme no Brasil. E hoje, por causa da pandemia, é difícil lançar filme no Brasil. Porque você só tem o streaming, você não tem mais cinema, né? Então, a gente quis, de certa forma, contribuir um pouco para isso, né? Fazer com que essas pessoas também consigam dialogar e gerem um interesse. Você sendo jornalista também, você acha que com as recomendações, com as entrevistas, você está fazendo certamente uma forma de jornalismo online, assim, do novo jornalismo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Essa coisa do online, assim, eu sempre fui, e ainda sou, na verdade, muito crítico em relação à forma como as grandes empresas de comunicação encaram a internet. Porque, assim, para mim, internet, streaming, não é concorrente da TV, não é concorrente do rádio. O streaming, ele é um amigo, ele é um parceiro. Tanto que os grandes programas de rádio do Brasil já são transmitidos no YouTube, alguns já estão no Spotify, enfim. A gente sai um pouco da determinação, né? Então, ninguém mais vai determinar o que eu vou ver, né? Eu vou ver o que eu quero. Então, eu acho que o jornalismo na internet ele oferece mais autonomia a quem está consumindo, né? Agora, por outro lado, para mim, que sou um produtor de conteúdo, eu acho que a gente também tem muita responsabilidade no que a gente coloca no ar, né? Eu acho que, para mim, do ponto de vista da produção de conteúdo, isso é muito ruim. Quando eu produzo um conteúdo na internet, para o YouTube, por exemplo, eu não sei quem vai consumir meu conteúdo. Piero, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer pela conversa e pela disponibilidade. A gente amou bater o papo com você. Muito obrigada pela presença. Foi muito bacana. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pela audiência, agradecemos a todos e a toda a equipe do Linkados e nossas queridas professoras Eide Vargas e GG. Até o próximo Linkados na Área.